E me chamou uma atenção uma frase que você falou aí agora há pouco, diz assim, eu quis oferecer para as crianças do meu município o que eu não tive quando era criança. Né? Vamos entrar um pouquinho mais na sua história, a história do Edson, né? Antes de ser o Edson Cariús, o artilheiro, o goleador, o campeão nacional com o time do Ferroviário, talvez agora o autor do gol, né, da classificação do Ferroviário, quem sabe para a Copa do Nordeste 2022. Como foi sua infância? Você vem de origem humilde? Me conta o seu início, a origem do Edson Cariús. Cara, é uma infância bem difícil, né? Bem complicada, né? Eu trabalhei na agricultura. Eu com 10, 12 anos eu já trabalhava na agricultura com meus pais, né? Já via a dificuldade, né? Eu presenciava a dificuldade dentro da minha própria casa, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, né? Ali numa situação bem difícil mesmo. Posso dizer para você que bem precária. A gente morava numa casa de taipa, para quem não sabe, casa de taipa é casa de barro, né? E comigo eram sete pessoas, né? Isso no Minha mãe, sertão. isso no sertão, né? No interior, lá em Cariús, né? Isso no sítio, né? Nem na cidade, era um sítio de Cariús, né? E aí eram sete filhos, né? Com minha mãe e meu pai, são 9 pessoas. A gente morava numa casa onde tinha um cômodozinho e uma cozinha, muito bem apertada ali, numa casazinha de taipa. E eu já vi as dificuldades como era ali, né? Com 10, 12 anos, já trabalhando na roça, trabalhando na agricultura com meu pai, mas sempre acreditando que um dia eu poderia vencer, né? Eu nunca desisti, né? E o meu pai sempre, minha mãe sempre me aconselhando para continuar lutando, trabalhando na roça, ali estudava pela manhã e trabalhava à tarde, né? E quando eu mudei uma vez de turno, comecei a estudar à tarde, comecei a trabalhar pela manhã, e na maioria das vezes que eu trabalhava pela manhã e que iria para a escola à tarde, eu não saía para a escola, eu ia para a escola para simplesmente, claro, que ia aprender, mas também com o pensamento de chegar lá e comer alguma coisa, porque na minha casa não tinha. A gente passou muita fome, né? Eu não tenho vergonha de falar isso. E foram essas dificuldades que me fizeram crescer, pode ter certeza disso, porque cada dia que eu passei com fome, cada noite que eu não jantei, eu sofri muito na minha infância, né? Saber o que era um café da manhã, eu vim saber o que era um café da manhã, eu já com 17, 18, 19 anos, né? Porque eu não sabia o que era isso, porque realmente não tinha, as coisas eram difíceis, né? E eu via meu pai trabalhar, eu ia trabalhar para outras pessoas para ganhar R$ 5 naquela época, R$ 7, bem desvalorizado mesmo, para poder comprar alguma coisa para a gente comer, né? E eu ajudando ele na agricultura. Então foi algo assim bem difícil mesmo, bem complicado, mas que me fizeram crescer como ser humano, como homem, né? Como cidadão para a vida, porque todas essas dificuldades que eu passei, eu consegui juntar elas em um só lugar e elas me deram força. Foi como um foguete. Eu vou pegar vocês aqui, essa dificuldade, vou lembrar a cada dia que passar, eu vou lembrar de todas essas dificuldades aqui para que eu possa crescer. E ainda hoje eu lembro dessas dificuldades. Mesmo com tudo que aconteceu na minha vida hoje, o atleta, o cidadão, o Edson Cariús, reconhecido como eu sou, graças a Deus, mas a cada dia que eu acordo, que eu me lembro do que eu passei, eu me motivo mais ainda para que eu possa continuar vencendo. Mas foi uma infância assim, bem difícil, bem complicada, mas graças a Deus, Deus abençoou e a gente conseguiu superar tudo isso. E o grande barato, assim, a grande parte positiva disso tudo, não querendo aqui romantizar, ninguém tem que passar fome, ninguém tem que viver isso, por isso mesmo que o Edson Cariús ressalta tanto que quer dar, né, às crianças de hoje, da cidade dele, o que ele não teve, né? O caminho tem que ser exatamente isso, mas eu acho bacana da sua parte ver que as dificuldades da vida não lhe deixaram amargurado, né? Que você poderia ser um revoltado, um amargurado, alguém que se sente vítima da vida, né? Mas não, usou isso como força, como motivação para fazer o bem, para devolver, né, a vida com o bem e com o melhor. E é uma grande lição, uma grande lição. Eu acho que o seu exemplo já motiva também as crianças lá do seu projeto. Agora, você falou sobre as dificuldades ali no início da vida e como foi. Eu sei que você começou tarde no futebol profissional, né? Você não teve base. Você começou com 23 anos, foi isso? E como era assim? Mas desde cedo você jogava. Você já chamava atenção. Como foi a sua trajetória no futebol? O que foi que despertou em você a vontade de ser um jogador de futebol?
Eu sempre, como você falou, né, eu já, e todos sabem, eu comecei muito tarde no futebol com 23 anos, mas sempre eu jogava futebol de várzea, né? E eu trabalhava, conciliava o trabalho, né? E depois que eu saí da agricultura, eu consegui um emprego de vendedor de motos, né? E trabalhava porta a porta, panfletando, vendendo motos, né? Levando nãos, tendo sim também. E nesse período que eu trabalhava, eu conciliava no final de semana com o futebol amador, né? Com o futebol de várzea, né? E as pessoas começavam a me pagar. Chegou um certo momento que as pessoas começavam, vou te pagar 50, outra vou te pagar 100 para tu jogar no meu time. E assim eu comecei a jogar, né? E aí, 2010 e 2011, foi dois campeonatos iguatuenses que eu participei lá na cidade de Iguatu, pelo um time chamado Gamileira. E aí a gente conseguiu ser campeão dos 2 anos seguidos, né? Há muito tempo que esse time não era campeão e a gente conseguiu ser campeão e eu consegui ser artilheiro nos 2 anos jogando pela Gamileira. E aí, em 2012, veio a oportunidade do Iguatu colocar o time na terceira divisão do campeonato estadual. E aí eu recebi o convite de alguns diretores que fazia parte lá do Iguatu, que tinha observado alguns jogos do campeonato iguatuense. E aí me chamaram, me fizeram o convite, e ali foi um momento assim para mim tomar uma decisão bem difícil, porque naquele momento ali eu não tinha certeza do que realmente eu queria. Se eu queria ir para o futebol profissional para passar 2 meses, 3 meses, porque a terceira divisão era 2 meses, uma pré-temporada ficava 3 meses, e depois passar todo o tempo desempregado. Né? E foi um momento assim bem difícil de tomar essa decisão, de conversar com o pessoal da empresa, mas também foi a decisão mais acertada de toda a minha vida, de toda a minha carreira, né? Porque a partir daquele momento que eu tomei a decisão que eu queria ir pro profissional, eu pensei comigo mesmo que eu vou e vou me dedicar e eu não vou passar só 3 meses empregado. Eu vou lutar muito, eu vou trabalhar muito, se dedicar muito para que eu possa continuar empregado, seja aqui no Iguatu ou em qualquer outro clube. E aí eu aceitei o convite, né, lá do Iguatu, a gente começou a treinar. E depois que eu saí do meu emprego, o Iguatu estava fazendo a avaliação ainda, só que eu não participei mais das avaliações. E aí eu passei quase 2 meses treinando com o Iguatu sem receber nem um centavo, né, num campo de terra, treinando com eles, para depois se apresentar com o elenco profissional. E foi todo um trabalho para mim, para que eu já pudesse estar ali no meio daquele pessoal que estava fazendo esse teste, para depois eu me apresentar com um elenco profissional. Né? E aí eu me apresentei, a gente lembro como hoje, né, meu primeiro salário, R$ 600 lá no Iguatu, mas estava feliz porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né? Então, que era meu sonho. E eu consegui se tornar um jogador profissional, para mim ali era algo maravilhoso, era algo que eu sempre sonhei. Então, ali começou a carreira do Edson Carius, né? Porque aí a gente conseguiu subir com o Iguatu para a terceira divisão, para a segunda divisão. No ano seguinte, 2013, conseguimos fazer uma segunda divisão muito boa, quase subimos para a primeira divisão e depois aí já fui para o Barbalha, fomos campeão da Copa Fares Lopes, subimos também com o Barbalha para a segunda divisão e foi uma trajetória bem difícil no início, né, por não ter base, né, eu não participei, não tive esse processo para que eu pudesse chegar num profissional já preparado, como hoje a maioria dos clubes tem, que já Uhum. prepara o jogador na base para chegar num profissional já preparado para saber executar o que é para ser feito num profissional. Foi bem difícil mesmo, mas com muita garra, com muita determinação, a gente conseguiu aí vencer dentro do futebol.